1º de outubro. Sejam todas bem-vindas a mais uma campanha Outubro Rosa. Se eu for fazer a conta de quantos outubros rosas eu falo sobre esse tema tão importante, vão dar aí quase 20, né? Então, há 20 anos aí falando sobre Outubro Rosa, né? E cada vez mais com mais maturidade, com mais cuidado para a gente falar de um tema tão importante, né? E já fizemos de tudo por aqui, lives com especialistas, lives com pacientes, momentos de reflexão, e é o que a gente continua. Na verdade, essa campanha é um recorte do que eu faço aqui todo dia, né? Mais importante do que a campanha Outubro Rosa é o que a gente faz entre os outubros. E pode ter certeza que nós vamos continuar fazendo aqui em conjunto, tá? A proposta desse ano é 15 minutos além do rosa, saindo do óbvio, saindo do que a gente tem hoje de informações em qualquer lugar sobre Outubro Rosa, mas com uma reflexão um pouco mais ousada, eu diria, com uma reflexão que consiga transformar a vida das mulheres, né? E por que 15 minutos além do rosa? Primeiro, para a gente sair um pouco do básico do Outubro Rosa, e porque 15 minutos hoje é um tempo adequado, é um tempo assertivo e que a gente consegue em 15 minutos fazer muita coisa. Em 15 minutos você consegue tirar para o seu autocuidado, em 15 minutos você consegue buscar informação que vai ajudar a salvar vidas. Informação é poder e eu falo sempre que salva vidas. Em 15 minutos você pode fazer uma atividade física, em 15 minutos você pode ligar para sua amiga, para alguém que você ama e falar coisas que são importantes. Em 15 minutos pode ter um papo sem nenhuma intenção e que vai te deixar mais leve. Em 15 minutos você pode meditar. 15 minutos a gente até almoça na correria hoje em dia, né? Então, 15 minutos é um tempo para lá de adequado para a gente falar isso. E você, então, terá 15 minutos por dia comigo, ao vivo, nesse outubro. E a nossa função aqui é ir além do rosa. Para contextualizar onde essa história começou, a campanha do Outubro Rosa começou em Nova York, numa corrida que chamava Corrida para a Cura. Começou em 1990, uma associação, Susan Komen, criou essa campanha em prol da conscientização das pacientes com câncer de mama. A irmã dela teve um câncer de mama, foi vítima do câncer de mama e a partir daí ela se dedicou então a fazer essa campanha anualmente. Então a campanha Outubro Rosa nasceu nos Estados Unidos na década de 90, chegou ao Brasil por volta dos anos 2000, 2002. O primeiro monumento a ser pintado de rosa foi o Obelisco, em São Paulo, e depois de então todo mundo passou a colocar a cor rosa nos monumentos, nas roupas, nos objetos decorativos aí nas cidades, nos museus. Isso é fantástico, né? E por que a gente dedica um mês todo ao Outubro Rosa? Por que tem aquele laço rosa? Por que a gente tem esse símbolo do IBCC que por muito tempo aí vigorou? Eu tinha uma camiseta, eu já tive uma camiseta dessa do IBCC falando do câncer de mama. Por que isso acontece? Porque nós temos uma doença que é causa de saúde pública, porque nós temos no Brasil mais de 73 mil casos de câncer de mama por ano no nosso país, porque é o câncer que mais mata as mulheres. E porque é um câncer que, se feito o diagnóstico precoce, ele pode ser curado. Mais de 95% de cura dos casos de câncer de mama, se feito diagnóstico precoce. Então a gente está falando do câncer mais incidente nas mulheres, a gente está falando do câncer que mais mata as mulheres, a gente está falando de um câncer que ele atinge uma região corporal que tem a ver com a maternidade, com a sensualidade, com a sexualidade, e isso interfere muito na autoestima, no senso de cuidado da mulher, na adesão aos tratamentos, e a gente precisa ir muito além do rosa. E uma das coisas que mais me incomoda é que as pacientes
são vistas em outubro e a hora que terminou o último dia de outubro as cortinas se fecham e o problema continua, mas sem nenhum foco. E é por isso que a gente precisa falar disso todo dia, precisa estar aqui todo dia, como eu digo, entre outubros, né? Eu entendo que é fundamental a gente falar da importância do diagnóstico precoce, mas esse é só a ponta do iceberg, tá certo? Por que é só a ponta do iceberg? Porque a gente está falando de uma doença que tem muita relação com o estilo de vida, é uma doença que tem muita relação com os hábitos, com obesidade, com sedentarismo, com alimentação inadequada, com o uso de dietas e alimentos ultraprocessados, com noites mal dormidas, com a falta de sono, com processos inflamatórios. Então, o estilo de vida está relacionado a inúmeros casos de câncer. E com isso, a gente então pode atuar muito mais do que falando apenas de mamografia. E eu falo sempre aqui que a paciente precisa ser protagonista da sua jornada, do seu caminho. A paciente precisa entender que ela tem que entender, junto com a equipe que estiver cuidando dela, as melhores estratégias de cuidado, de tratamento. Tratar câncer de mama vai muito além de cirurgia, vai muito além de químio, radioterapia, bloqueador hormonal. Tratar de câncer de mama vai do cuidado integral com a mulher, saúde mental, saúde física, saúde espiritual. E diariamente eu atendo pacientes que chegam aqui e acham que apenas cuidando do físico elas vão ter um melhor cuidado. Isso não é possível, tá? Então é para isso que a gente vai estar aqui a cada 15 minutos, todo outubro, dedicado a esclarecer, a fazer você refletir e aí muito além do rosa. Eu vou colocar uma reflexão aqui que recente agora o Ministério da Saúde ampliou a mamografia para mulheres a partir dos 40 anos. As nossas sociedades, brasileira de mastologia, brasileira de cirurgia oncológica, a Febrasgo de ginecologia, já tinham adotado há muitos anos atrás mamografia a partir dos 40. Mas agora o Ministério da Saúde aderiu também mamografia a partir dos 40 anos para a mulher, que é o principal rastreamento, a principal forma de rastreamento para o câncer. Ah, Juliano, mas dói, mas o meu câncer não foi diagnosticado com mamografia. Mas ainda hoje é o melhor método que a gente tem. Muitas vezes eu preciso associar com outras formas de diagnóstico, exame clínico. Tem mamografia e mamografia. Tem mamografia boa, mamografia mal feita, mal laudada, né? Então a gente precisa ter atenção nessas coisas também. Eu vou colocar para você um dado. Então a gente fica brigando para o Ministério da Saúde liberar mamografia para as mulheres a partir dos 40 anos, mas apenas, presta atenção, apenas 30% da população brasileira de mulheres que precisam fazer mamografia fazem a sua mamografia. Então a gente está brigando para mais acesso, mas apenas 30% dessas mulheres fazem a mamografia que hoje está disponibilizada para o SUS. Será por quê? Será porque ela não quer? Será porque ela tem acesso dificultado? Será porque ela tem medo? Será porque existem muitos mitos sobre a mamografia? Vamos pensar junto, a gente precisa mudar esse cenário e colocar essas mulheres para, pelo menos, fazer o básico em relação a rastreamento, que é a mamografia. Vou abrir aqui nos minutos finais para uma pergunta para vocês. Quem quiser mandar uma perguntinha aí, pode mandar nessa interrogaçãozinha ou então nos comentários. É mais fácil colocar na interrogação que facilita para mim. Bom dia, dona Eliana, um abraço. Essa live vai ficar gravada durante todo outubro no Instagram. Podem divulgar e fazer também com compartilhamento para as outras pessoas, para a gente ir cada dia mais disseminando informações, né? Eu digo que informação é poder. Isso a gente conversa muito no Vida Além do Câncer, que é no meu programa, na nossa plataforma digital, né? Muita gente de vocês pergunta, Juliano, o que é a CIVAC, plataforma digital, o Vida Além do Câncer? É um curso? Não, não é um curso. É um programa estruturado para que você comece
e tenha começo, meio e fim, para que você seja acompanhado durante essa jornada de tratamento e pós-tratamento. Muita gente fala que vencer o câncer é fácil, mas depois que termina, todo mundo esquece de você. Então foi para isso que a gente criou o Vida Além do Câncer, que é um programa estruturado onde estou eu, a Fabiana, esposa psico-oncologista, cuidando do físico e do mental diariamente. Nós temos um super grupo de WhatsApp onde a gente consegue fazer conexão com essas mulheres maravilhosas que estão lá. Tem uma plataforma digital com conteúdo lá, mais de 50 módulos de conteúdo. E também um encontro mensal comigo, com a Fabiana, né? Ainda brinco, o WhatsApp, a maioria de vocês não tem o WhatsApp do seu médico. As mulheres que estão no programa Vida Além do Câncer têm o nosso WhatsApp, o meu e da Fabiana, e a gente está todo mundo junto lá. Então, jornada oncológica precisa ser tratada com acolhimento. E hoje eu tenho o orgulho de falar que a gente conseguiu construir essa plataforma. É de graça? Não. De graça aqui no Instagram todo dia vocês têm um conteúdo. Lá é algo estruturado, é muito mais do que eu consigo entregar aqui e é o que eu preciso entregar de uma forma muito mais assertiva, tá? Então todas convidadas. Juliano, quero participar. Qual é o custo? O custo é de R$50 mensais, acesso anual. Tem certeza que você vai mudar a sua jornada. É para todo mundo? Não, é para quem tem a clareza de que pode ser protagonista dessa história e que consegue mudar essa história. Vamos ler aqui nosso Correio Além do Rosa. Bom dia, Dr. Juliano. Estou em remissão e há quase 3 anos, HER2 positivo de um câncer de mama. Só queria dizer que depois do diagnóstico, minha autoestima aumentou muito. Parabéns, Celeste, pela forma como você encarou. Eu costumo dizer para as pacientes que se faz do limão uma limonada, né? A gente entrega uma cesta de limões, tem gente que pinga no olho. E no primeiro momento dá vontade de pingar no olho, mas depois a gente entende que esse limão eu consigo fazer muito mais coisa interessante. Muitas de vocês querem ser a mesma depois do câncer. A gente já não é o mesmo um dia após o outro, imagina depois de um diagnóstico complexo, né? Então pensa nisso. Temos tempo para mais uma pergunta que eu coloquei, que são 15 minutos, todo dia. Já pensou? Vão ter que me aguentar aqui em 15 minutos diariamente. Já fiz minha mamografia mês passado. Estou acompanhando um nódulo há 3 anos. Estava em BIRADS 4. Fiz biópsia, não deu maligno, mas esse ano o BIRADS veio 2. Então, o que é importante entender, Cristiane? BIRADS 4 é uma alteração mamográfica que precisa de biópsia. Sempre você precisa ir ao médico, examinar as mamas, axila, ver sua história e junto com o exame. BIRADS 4 a gente vai fazer biópsia, tá? Se a biópsia veio negativo, excelente. Então eu estou falando de uma lesão benigna. Quantos por cento é a minha assertividade? Eu estou certo com essa história? Cerca de 98%. Então o que a gente faz depois é um segmento. Esse segmento é semestral. Se depois de 2 anos você está com esse exame do mesmo jeitinho, com essa imagem do mesmo jeitinho, o que a gente faz é reclassificar. Então vira um BIRADS 2, uma alteração benigna, ok? Então, finalizando hoje o nosso primeiro dia de 15 minutos além do rosa. Essa live vai ficar gravada, vocês podem encaminhar para quem vocês quiserem. Todo dia eu vou colocar o horário da próxima conversa nossa, que será no dia seguinte, combinado? Durante todo outubro, 15 minutos comigo aqui, para a gente falar de tudo que precisa ser falado, além do rosa. Vão ter muitas surpresas, reflexões, convidados especiais e vamos que vamos. Faça a sua parte, seja também uma replicadora de boas notícias, de notícias coerentes, tá? Se vocês quiserem ainda mais reflexões, ainda mais autoconhecimento, ainda mais pegar na mão, te convido para estar com a gente lá no Vida Além do Câncer. Toda a minha equipe está aqui. Manda um direct para elas que elas podem orientar vocês a como fazer parte, se inscrever e estar lá com a gente por 1 ano para mudar a sua jornada, tá? A gente já vai para o 2º ano e a maioria das que estavam ano passado continuam com a gente aí na nossa família, tá? Uma boa quarta-feira para vocês, juízo aí e até amanhã. Eu coloco
o horário que eu vou estar com vocês amanhã novamente. Um grande abraço. Pode replicar para quem for interessante e importante essas notícias. 15 minutos além do Rosa. Até amanhã.